Obrigado pelo Bebeto, pela confiança também de poder, nos convidou aí. Eu acho que é uma oportunidade de nós estarmos mostrando o que nós estamos fazendo na prática, como articulação comunitária no bairro Morro do Meio. E o que a articulação comunitária tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver, né? Porque a igreja ela tem que articular a comunidade, ela tem que estar envolvida na comunidade. Então a gente quer mostrar um pouco do que nós estamos fazendo como Missão Morro do Meio, e junto com outras entidades do bairro Morro do Meio, fazendo por aquela comunidade. Então, eu vou mostrar, no primeiro momento, a questão do que nós estamos fazendo e depois alguns pontos que a gente considera importante para a articulação comunitária acontecer, as dificuldades que nós passamos com a articulação, para fazer a articulação comunitária estar acontecendo lá. E depois também vai ter um espaço aberto aí para perguntas e, de repente, alguma curiosidade que vocês queiram sanar aí também. E também que sirva isso de encorajamento para que vocês se articulem nas comunidades onde vocês estão, nos projetos onde vocês estão, se articulem com demais entidades e demais lideranças locais onde que vocês estão inseridos. Então, a articulação comunitária no Morro do Meio, ela está hoje composta pela Missão Morro do Meio. Nós, como Missão Morro do Meio, nós estamos coordenando esse grupo de articulação comunitária. É um grupo que se reúne uma vez por mês. Toda quarta-feira a gente se reúne e discute os problemas e busca soluções para os problemas do bairro. A Missão Morro do Meio, o CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social, associações de moradores. Hoje são 2 associações de moradores ativas no bairro lá. Isso também eu vou falar um pouquinho depois, que a gente está tentando articular isso também para melhorar. A assistência social da Paróquia São Marcos, na Paróquia São Marcos, onde a Missão Morro do Meio faz parte, ela tem um grupo de assistência social que também faz parte, esse trabalho também está fazendo parte do grupo de articulação. A Pastoral da Criança da Igreja Católica, o CEDUC Social, que é uma parte social, um projeto social da Igreja Assembleia de Deus, que também agora está entrou recentemente, essa é a última entidade que entrou. A Igreja Batista, o Centro de Direitos Humanos. O Centro de Direitos Humanos está desde o começo com a gente, foi um dos grandes motivadores para acontecer essa articulação também. E a Subprefeitura Sudoeste, que a Sudoeste é a região onde nós estamos inseridos lá, então a Joinville é dividida por subprefeituras, então o subprefeito participa das nossas reuniões, ou quando ele não pode, ele manda um representante. E as escolas. Então aqui nós temos as entidades que hoje compõem o grupo de articulação comunitária no Morro do Meio. Vocês podem ver que tem igrejas, diversas igrejas representadas, tem segmento do governo, subprefeituras, escolas, o CRAS, é da prefeitura, e também da própria comunidade, que são da Associação de Moradores, está inserido também nessas. E a gente tem tentado trazer mais igrejas, principalmente, que Morro do Meio é um bairro onde que hoje tem de 10 a 12 mil habitantes, a gente não tem o número exato, porque o IBGE diz uma coisa, a prefeitura diz outra, mas tem tranquilamente mais de 10 mil habitantes. E tem no Morro do Meio aproximadamente 30 denominações religiosas diferentes. E com tudo isso não deveríamos ter problemas sociais, então, porque tantas igrejas, né? Mas muito pelo contrário, nós temos muitos problemas sociais, problema com a droga, é muito forte o problema com a droga, crianças de 8, 10 anos usando crack. Morro do Meio foi durante muito tempo um dos bairros que mais matava, e por causa da droga, né? Não é um bairro que tem violência urbana, que se agride na rua, coisa assim, mas a questão da violência era mais por questão da droga mesmo. E o Conselho Local de Saúde também, ele está fazendo parte desse, representando lá as postos de saúde. São 2 postos de saúde que tem, unidade local de saúde que tem no bairro,
e uma odontológica. Então, eles também estão representados no Conselho. Um dos frutos desse trabalho que nós temos lá é o jornal A Voz do Morro do Meio. Esse jornal aqui depois, ali tem as 4 últimas edições, vocês podem pegar ali, tá? É só deixar R$10 cada edição. É para abençoar a obra, né, gente? Não, brincadeira. O jornal, esse jornal tem uma tiragem de 3.000 exemplares e ele é distribuído gratuitamente em todo o bairro, através das escolas, principalmente. Esse jornal ele nasceu dentro do grupo de articulação comunitária. E ele já é o 2º ano, ele já completou 2 anos de edição. Ele está na 14ª edição. E esse jornal, ele sai a cada 2 meses. Agora, quem estava fazendo o jornal, toda a diagramação e buscando as matérias, era eu, como Missão Morro do Meio. Mas já é a 2ª edição que a gente está passando ele para as escolas. Então, os alunos do 9º ano, das aulas de português, eles vão fazer o jornal. Então, quando chegar no 9º ano, as crianças eles vão, das 2 escolas municipais, eles vão fazer o jornal. Vão fazer a diagramação, já estão fazendo isso, a diagramação, escrevendo as matérias. E eles vão, então, indo para a rua fazer entrevista lá com os moradores e escrevendo as matérias, e depois junto... De todo o jornal? De todo o jornal. Wilson, só é bom lembrar que o jornal nasceu, né, porque as notícias do Morro do Meio, na cidade, eram sempre notícias de violência, e sempre era só isso que aparecia. E o povo do centro, do Morro do Meio, era um lugar que eles tinham medo de ir, né? Até hoje tem. Então a ideia era de um jornal que trouxesse justamente as coisas boas do bairro. Tanto que... Esse que eu brinco, nesse jornal não tem página policial, tá? Então, só tem as notícias boas que acontecem. E muitas notícias boas que acontecem no Morro do Meio que 90% da população não sabia. E através do jornal eles acabam tendo conhecimento. Então, é uma ferramenta muito importante para a articulação, para a divulgação das coisas boas, porque através do jornal nós usamos ele como estratégia de trazer as igrejas, principalmente. Então, a igreja que ela quer... colocar a sua agenda na igreja, aqui na página 7 tem a agenda das igrejas. As igrejas que querem colocar a sua agenda no jornal, eles têm que fazer parte do conselho, do grupo de articulação. Então, tem um preço. Mas o importante é assim, o que é importante na articulação comunitária? Eu poderia muito bem se apossar do jornal, porque era eu que estava fazendo, eu estava correndo atrás de tudo, como Missão Morro do Meio, então o jornal é nosso. Ninguém ia reclamar disso. Mas nós estamos abrindo mão do jornal para as escolas, para com isso favorecer a articulação. Porque quando há um interesse próprio em alguma coisa, a articulação não acontece. Se há um interesse de alguém ou de alguma entidade. Outro fruto do grupo de articulação é uma construção de capela mortuária. Morro do Meio... muitas pessoas não têm condições de pagar uma capela mortuária dessas que são administradas pelas funerárias. Isso é caro lá. A não ser que alguém tenha plano funerário, aí vai mais tranquilo. Mas, no Morro do Meio não tem nenhuma capela mortuária. Hoje existe uma lei federal que proíbe fazer velórios em casa, nas igrejas, em locais públicos, que é usado pelo público, não pode fazer velório. Isso é uma lei até antiga. Então, o que a gente foi buscar... uma solução para isso. Conseguimos o terreno com a prefeitura, já conseguimos o projeto com uma arquiteta também, e semana passada a gente reuniu, para esse tema da capela mortuária, a gente reuniu 25 lideranças fortes do bairro, de diversas igrejas, e aí através disso também a gente busca mais gente para o grupo de articulação. Porque, por exemplo, a Capela da Bênção, lá, que é da quadrangular, ela não estava no grupo de articulação. Mas, por causa da capela mortuária, eles começaram a fazer parte da reunião da capela mortuária. E então ali eu já estou cativando para que eles, não vamos só por causa da capela mortuária, vocês vêm para o grupo de articulação. Mas vêm também agora fazer parte do grupo de articulação para outros assuntos, para outros temas, outras conquistas que a gente vai ter no bairro, venham ajudar, né? Porque essa capela mortuária ela vai ser administrada por um conselho criado por pessoas indicadas pelas igrejas que estão fazendo parte desse momento ali da construção. E isso depois vai ser feito 2 capelas, né, no mesmo terreno,
já temos o terreno, ganhamos da prefeitura, e essas capelas elas vão ser de acesso para toda a comunidade, independente se ajudou a construir ou não ajudou, todo o bairro vai poder usufruir. E pagando uma taxa apenas sei lá, a gente vai ver ainda, mas só para manutenção de limpeza, pagar luz e água, apenas isso. Regularização de terrenos. Esse grupo de articulação está buscando com a prefeitura a regularização de terreno para 20 famílias que compraram terreno irregulares. Então nós, como tem o Centro de Direitos Humanos, e no Centro de Direitos Humanos eles têm advogados, então, através disso, a gente está conseguindo, está bem encaminhado já para regularizar alguns terrenos que foram comprados de pessoas, não com má fé, mas dividiram o terreno de herança lá e venderam no contratozinho de mão lá, e daí agora não consegue regularizar porque não tem registro de imóvel, não tem nada. Então, a gente está bem encaminhado para regularizar isso. Um dos frutos, daí não só da nossa articulação lá, mas de qualquer articulação que se faça da comunidade, organizar a comunidade, é mais atenção das autoridades. Nessa é uma reunião, ali a imagem está meio escura, mas nessa reunião aqui está o prefeito de Joinville, está a secretária de Saúde, secretário de Educação, presidente da Câmara, o vice-prefeito e subprefeito. Então todas essas autoridades vieram para a nossa reunião, porque nós chamamos. E ali que eles fizeram a doação do terreno. Então ali que a gente pediu uma casa lotérica no bairro para fazer, para o pessoal, para ter um acesso a pagamentos mais fácil, porque não tem... Por ser um bairro que tem violência, não existe nenhum banco no bairro. Nenhuma gente bancária quis ir para lá. O bairro é do tamanho de uma cidade, praticamente, de muitos municípios, mas não tem nenhum banco, não tem nenhuma... por causa da questão de segurança. Então a gente pediu uma capela, uma casa lotérica, cobramos algumas questões da saúde, então diversas cobranças a gente fez nessa oportunidade ali. E assim, não é que eles vieram ali participar da reunião e agora não deram mais atenção. Semana passada já veio, como a gente cobrou a questão da droga no bairro, para uma solução, semana passada já me procurou o coordenador do departamento antidrogas que foi criado dentro da prefeitura, porque, segundo ele, o prefeito deu um prazo para eles dar uma resposta para nós. E ontem ainda ligou alguém da prefeitura também, pedindo como é que estava a resposta em relação aos outros pedidos que a gente fez. Então, a prefeitura, como nós somos um grupo organizado, é diferente de eu ir lá como Igreja Luterana, Comissão Morro do Meio, sozinho para a prefeitura. Eles não vão dar tanta atenção. Como nós somos um grupo organizado, que eles viram que tem diversas entidades juntas, entidades deles também, como o poder público, a atenção que eles dão a isso é muito mais eficaz do que se a gente for separadamente. O que eu tenho falado para as igrejas lá, as questões teológicas das igrejas, deixamos de lado nesse momento. Cada uma com a sua... nós temos um diálogo muito bom com a Igreja Católica, uma parceria muito boa com a Igreja Católica. E os evangélicos sentam com a Igreja Católica lá nesse grupo para discutir os problemas do bairro. Porque ali nós não estamos discutindo teologia, estamos discutindo os problemas sociais do bairro. E é possível fazer isso. Então, e tem dado um bom resultado. As dificuldades que nós enfrentamos na articulação comunitária, eu creio que isso é uma dificuldade que vai ser comum para qualquer um que vai querer implantar, de repente, o descrédito desse tipo de conselho comunitário. Se cria muito conselho daquilo, conselho de diversos tipos de conselho, e que não dá em nada, que não faz nada. Prometem, vão lá, prometem fazer uma coisa, não conseguem, e não se organizam, e isso cai num descrédito. Então, no começo, quando a gente começou a articular isso, foi uma das dificuldades que a gente sentiu, que as pessoas não confiavam que isso ia dar resultado. E aí, até para participar, as próprias igrejas, ou outras entidades, para participar, não participavam. Então, foram participando, porque nós estamos já sentando há 3 anos com esse grupo. Então, nós não conseguimos essas conquistas desde o início. Foi primeiro conquistar a confiança de que realmente ia dar certo, para daí o pessoal começar a participar. Pessoas, líderes com muitos afazeres. A grande dificuldade hoje nossa é encontrar tempo para sentar, tempo para discutir, para dedicar a mais isso. Então, normalmente as pessoas que são as pessoas mais comprometidas são aquelas pessoas que já estão
sobrecarregadas, que já estão fazendo muita coisa. Mas é preciso ter um tempo para sentar no coletivo, para sentar junto. Porque senão, se eu lá na nossa igreja estiver fazendo muita coisa, ótimo. Mas se eu não sentar junto com as outras entidades do bairro, às vezes aquele fazer sozinho lá não vai ter muito resultado. Pode ter um resultado interno, mas um resultado para a comunidade, um resultado para a cidade, onde que nós estamos, às vezes não tem. Outra dificuldade também é a interpretação de que alguém levará a fama. Isso é uma... vocês querem chamar todo mundo lá, querem chamar todas as entidades, mas vocês que vão levar a fama. Isso é uma interpretação que tem também, que dificulta a articulação. Então, e o importante é assim, de que ninguém leve a fama ali no meio. Ninguém seja mais que o outro. Todo mundo trabalhe por igual. Comunidade dependente também é outra dificuldade. Porque, às vezes, se cria aquela cultura de que tudo é responsabilidade do poder público. A responsabilidade da prefeitura. Tem o problema da capela mortuária, quem que tem que fazer a capela mortuária, então seria a prefeitura. Tem problema de droga, quem tem que resolver o problema de droga é a prefeitura. Ou os outros departamentos, mas não nós, comunidade. Então, a comunidade se torna sempre dependente de que alguém faça por ela. E ela não é protagonista de fazer suas mudanças de história lá. Então, uma das coisas que dificulta é essa dependência. E aí a gente procura quebrar isso, não é fácil. Dizer assim que eu sou responsável por as ações também que acontecem no meu bairro. Eu tenho que estar lá ajudando a prefeitura a resolver os problemas. A demanda do município do tamanho de Joinville, a maior cidade do estado, hoje em torno de mais de 500 mil habitantes, é muito grande, porque os recursos, apesar de ser a cidade que mais recolhe impostos, mas como vai para a capital e aí na hora rateia com todo mundo, e quando volta não tem uma representação política muito boa também, e aí não vota tanto dinheiro como deveria votar. E aí não tem recursos, às vezes a própria prefeitura não tem os recursos. A gente que está em contato com a prefeitura diretamente, a gente observa assim, que eles também estão amarrados em muitas coisas. Tem falta de má vontade? Tem também. Tem questões políticas, mas também há uma falta de recursos também hoje para conseguir atender toda a demanda que tem, principalmente nas periferias da cidade. E aí o que nós, como comunidade, devemos fazer? Vamos entrar junto, fazer as coisas junto. O Morro do Meio ganhou uma verba para construir uma unidade própria de saúde. Existem hoje 2 unidades alocadas. E a prefeitura não quer mais pagar aluguel, então ela vai construir. Ganhou uma verba, que estamos quase perdendo. Porque na hora de fazer o aterro quem tinha que dar não era daquela mesma verba, tinha que ser dado pela prefeitura. Conseguiu a doação do aterro, do barro, lá fazer o aterro. Não foi suficiente, precisa mais ou menos umas 200 carradas de barro. Dá em torno disso hoje de uns R$8.000. E aí a prefeitura, para aterrar esse terreno, tem que fazer uma licitação. Se fizer a licitação, ela vai demorar mais do que perde a verba porque passou do prazo de iniciar a obra. Se não iniciar a obra no prazo, perde a verba. Então estamos amarrados. Como grupo de articulação, a gente está pensando formas de a comunidade ir atrás desse barro. Vamos nós acabar aquele aterro lá, vamos conseguir verba, vamos conseguir que alguém doa o caminhão para puxar o barro lá, e vamos acabar o aterro para poder iniciar a obra no prazo e não perder a verba. Porque senão nós vamos acabar perdendo. Então, o aterro está quase acabado, mas precisa... e assim, é a responsabilidade da prefeitura, é a responsabilidade deles. Mas nós não podemos agora perder a verba porque eles não vão fazer. Então precisa... e aí, assim, a força que às vezes o grupo de articulação tem. Porque aí envolve várias entidades, envolve várias gente que às vezes dentro das igrejas, das próprias igrejas, tem gente que tem terraplanagem, que pode envolver seus caminhões lá, tem gente que trabalha com frete já, com caminhão caçamba que puxa aterro. Ele pode ir lá, de repente, puxar algumas carradas de barro de graça. Então, a gente está se envolvendo também para isso acontecer. Pontos importantes, ali eu tinha as dificuldades, e agora os pontos importantes para que a articulação comunitária aconteça. Não ter interesses próprios. Uma coisa muito comum que tem,
eu vou entrar ali, mas eu quero defender meu churrasco lá, puxar brasa para o meu assado, e não... E aí, quando a pessoa percebe que ela não vai ter atendido os seus interesses, ela vai acabar saindo fora. Ela não, tem um grupo de mulheres lá, que tem uma associação, a associação ela tem um objetivo muito bom, só que não deslancha, porque eles têm interesse próprio. Eles têm interesse de logo ter um retorno financeiro, e aí quando eles participam, às vezes, participaram 2 vezes da nossa reunião só, mas sempre foi para se queixar, para chorar os problemas, e para pedir socorro. Porque aí teve uma vez que não estava conseguindo mais gente para compor a diretoria, ia vencer o prazo para aquela diretoria atual, então eles estavam pedindo socorro. Eu falei, nós podemos tentar ajudar vocês, mas vocês têm que continuar participando do grupo. Não podem... é igual as famílias do problema do terreno lá. São 20 famílias. Tem algumas, a liderança deles, que eles escolheram algumas pessoas lá, umas 4, 5 pessoas que são os líderes daquele grupo, das 20 famílias, que representam, e que participam do nosso grupo de articulação, para resolver o problema deles. Mas nós já falamos, quando nós conseguimos resolver o problema de vocês não podem deixar de participar do grupo. Continua participando do grupo para que a gente busque solução de outros problemas. Não é assim, só vou atender o meu problema e daí vou esquecer o problema dos outros. Então, essa motivação é que a gente tem tentado fazer para conseguir manter o grupo de pé, conseguir manter o grupo funcionando. Isso só vai acontecer se ninguém tiver interesse próprio ali dentro. O outro é ter uma liderança e não um eu. É um pouco do que está já no interesse próprio, mas às vezes assim, eu como coordenador do grupo de articulação, eu poderia dizer tudo eu que estou fazendo. Mesmo que às vezes tem algumas coisas que é eu que vou correr atrás, eu procuro nunca dizer é nós que estamos fazendo. Então, sempre dividir isso com o coletivo, com aquele equipe lá. Se tiver alguém e às vezes isso acontece no bairro, e algumas coisas não deslancham, a associação de moradores às vezes tem uma dificuldade muito grande de deslanchar lá no bairro, porque quem assume a presidente da associação de moradores, normalmente está com o interesse do às vezes é o interesse político. E nessa questão da associação de moradores, nós estamos agora, são 3 associações. Tem 2 ativas e uma que não está inativa. E das 2 que estão ativas, uma está vencendo a diretoria e não tem gente para compor a diretoria. E eles não conseguem fazer nada porque não se articulam, não sentam junto. Então, um dos desafios que a gente tem agora para o início de 2015 é sentar com as 3 associações e esquecer as 3 e formar uma só. Porque isso nós formamos no Conselho Local de Saúde. Tinha 2 Conselhos Locais de Saúde. E nunca tinha gente para compor os 2 Conselhos Locais de Saúde. E aí nunca conseguimos nada no bairro na questão de saúde. Porque para a saúde tudo precisa ter através do Conselho Local de Saúde. E aí, o que a gente fez? Nós chamamos os 2 Conselhos Locais de Saúde e vamos fazer um só. Vamos esquecer os 2, vamos fazer um só. Fizemos um só. Inclusive, nessa reunião do grupo de articulação, nós éramos 2 reuniões por mês. Nós abrimos mão de uma reunião para que esse grupo de articulação participasse da reunião do Conselho Local de Saúde. Porque já tinha várias entidades ali. Então, fortalecemos o Conselho Local de Saúde. E aí, hoje está funcionando muito bem, tanto essa conquista dessa verba, da construção do posto de saúde, isso são conquistas que esse Conselho Local de Saúde está conseguindo, porque está organizado. Está tendo as reuniões todos os meses, as diversas entidades ali representadas. Então está acontecendo, porque foi unificado, e aí foi envolvido pessoas do bairro todo, e as pessoas estão trabalhando, e aí começa a ver resultado, o pessoal se anima. Porque o grande problema é que quando tu inicia uma coisa e vê que o negócio não anda, está patinando, o pessoal começa a pular fora. Começa, eu não vou lá, ninguém participa da reunião, ninguém... E assim, quando o pessoal começa a ver resultado, o pessoal começa a se animar. E aí, essa ideia é de a gente fazer a mesma coisa na Associação de Moradores. Mostrar as vantagens. Quando a gente vai convidar uma outra entidade a participar do grupo, a primeira coisa que a gente faz, a gente rasga de falar, né? Bem, mas assim, a gente não mente, mas a gente mostra as conquistas que a gente tem com esse grupo, como é bom participar de um grupo desse, e aí
é muito mais motivador para que as entidades participem. O SEDUC Social ali, por exemplo, da Igreja da Assembleia de Deus, foi o último a entrar. E várias vezes a gente tinha convidado até algumas pessoas deles lá. Eles não entravam. Mas quando eles vieram para uma reunião, que foi a reunião que estava o prefeito, e aí a gente já abraçou e não largou mais, né? E eles viram assim, que pô, nós conseguimos trazer, numa reunião a gente conseguiu trazer toda aquela equipe do poder público, então eles viram assim que era vantagem eles estar junto com a gente. Não é muito melhor estar junto do que ficar andando sozinho, às vezes. Eles continuam fazendo o trabalho deles, lógico, todas as entidades fazem o seu trabalho independente. Às vezes a gente aquela lá não é muito, não vai querer topar, não tem muita afinidade com lá. Esquecer do eu lá e convidar todas as entidades. A grande dificuldade hoje que a gente sente são principalmente essas igrejas menores, que eu falei que são mais ou menos 30 denominações diferentes. Então tem muitas igrejinhas pequenas que hoje só existem no Morro do Meio. A sede mundial é lá no Morro do Meio, né? Então, mas só existe lá. Porque às vezes assim, pessoas que saem descontentes de uma denominação, vai lá, aluga uma salinha, começa lá, nada contra isso. Mas só que esse pessoal também precisa sentar com a comunidade, também precisa fazer o trabalho deles com a comunidade. Não só pensar na salvação da alma lá, que nem os Bebetos, que longe de alma, né? Mas o que está sendo feito? Tem algumas igrejas, às vezes de fora também, que vem e faz alguma ação no bairro, específica, pontual, que é bom, é importante, mas daí quando sai dali não faz mais nada. Não se envolve, não vem a dar uma continuidade naquela ação no bairro, não vem mais se preocupar se está tendo o que o bairro está precisando. E às vezes igrejas fortes, que tem muitas pessoas capacitadas, muitos profissionais capacitados que poderiam estar atuando no bairro de alguma forma. Ponto principal, não desanimar. Por isso que eu já coloquei amarelo. Porque uma das... não amarelar. Uma das coisas que é mais fácil acontecer é a gente desanimar. Às vezes, a gente participar da reunião e ter 2, 3 pessoas só lá. Isso é comum, às vezes, de acontecer, principalmente no começo. Mas não desistir. Vamos continuar fazendo essa reunião? Está valendo a pena? Vamos continuar e não vamos desistir. Vamos chamar mais gente, na outra reunião vamos ligar, vamos mandar e-mail. Mas chamar. Tem entidades lá que a gente chamou 10 vezes. E depois eles vieram participar. A gente não desistiu deles. E são pessoas que hoje são importantes para o grupo, são importantes para a articulação comunitária e que estão fazendo diferença lá. Mas o ponto principal é que essa também é a missão da igreja na cidade. É aquilo que está o tema da Missão Aliança. A missão da igreja não é só fazer o seu trabalho de igreja, mesmo que seja feito para a comunidade, mas também a missão da igreja, eu entendo que é articular a comunidade. E a igreja tem um papel muito importante nessa articulação, porque a igreja hoje ela é um formador de opinião, ela consegue, quando o padre ou pastores das igrejas falar para os seus membros lá que vai ser feita uma ação no bairro, eles vão ir muito mais, é muito mais fácil que eles participem do que se eu for lá falar nas igrejas, lá convidar. Então, se o padre ou os pastores lá estão convidando, estão motivando eles a participar, por exemplo, a pastoral de criança, a pastoral de saúde, eles vão porque o padre motiva eles a participar. Então, não é que o padre está obrigando, mas está motivando eles a participar. Porque o padre da igreja católica lá, os pastores nas igrejas evangélicas são formadores de opinião e é muito mais fácil. Então, a gente ter eles junto e a igreja entender que isso é um trabalho da igreja, que isso é uma missão da igreja, essa articulação. Então, é uma luta árdua de fazer isso acontecer, mas é muito gratificante, porque a gente vê os resultados. E quando tu vê uma comunidade se organizando, em 2010, até por uma ocasião do jornalista, o nome do jornalista era aquele que estava na missão ali. O Edson. O Edson foi para a missão, para o Morro do Meio, para fazer uma cobertura num evento que a gente fez lá, pela Missão Aliança, e ele pegou o táxi da rodoviária até o Morro do Meio de manhã. De noite ele ia voltar para a rodoviária. E o taxista deu o cartão para ele e falou,
Na volta, tu me liga para mim, porque senão os outros taxistas não vão vir no Morro do Meio se eles não te conhecem. Como eu sei quem você é, eu venho te buscar. Porque de noite era difícil os taxistas ir para o Morro do Meio. Entregador de pizza, as coisas não ia para o Morro do Meio à noite. Por causa da história de violência que tinha o bairro. Que nem era violência assim, na rua. Era a história dos assassinatos. Na imprensa só saía os assassinatos. E a gente sempre falava assim, a gente fazia um evento grande no bairro, chamava a imprensa e eles não vinham. Agora, se alguém atirasse em alguém, antes da pessoa cair no chão, a foto estava lá, né? Tiravam foto do cara caindo. E isso era muito comum. Então, a gente discutiu, até foi o pastor Luiz que ele conversou, e a gente começou a pensar em fazer alguma ação, e fizemos uma campanha de declaração de amor ao bairro. Então foi feito durante uma semana um choque no bairro, deu um chacoalhão no bairro lá. Foi feito um outdoor gigantesco na entrada do bairro lá, Deus e eu amamos o Morro do Meio. Esse era o slogan da campanha. E aí fomos na televisão, na rádio, na imprensa escrita, foi feito assim um chacoalhão. E aí as escolas trabalharam junto com a gente o tema de ver os pontos positivos do bairro. Então todas as matérias praticamente focaram naquela semana fazer alguma coisa. Matéria de artes lá, fazia maquetes mostrando os pontos bons do bairro, a redação com os pontos positivos do bairro. E aí começou a despertar um interesse também nas crianças de ver o que é bom. Porque às vezes as pessoas tinham vergonha de dizer que eu morava no Morro do Meio. E a partir de 2010, não que essa ação tenha sido o grande motivador para a mudança, mas faz parte dessa ação, ajudou isso fez parte, na verdade, da mudança. E primeiro porque assim, no slogan, a gente primeiro declarou que Deus amava o Morro do Meio. Então, se Deus ama o bairro e as pessoas creem nisso, vai começar a haver mudança. E hoje a gente fala em torno de 2, 3 assassinatos por ano, o que era antes 20, em torno de média de 20 por ano. Então, essa ação da campanha de declaração de amor ao bairro, junto com essas organizações, de a gente sentar e se organizar, o próprio MAU ali está vendo que o bairro está se organizando. A gente fez algumas campanhas com uma empresa, uma indústria forte, a Embraco, lá, que é uma indústria forte em Joinville. Ela veio, através dessa articulação que a gente tem, ela veio e fez algumas ações no bairro, também motivando a comunidade. Quando foi construído uma pracinha, foi revitalizado uma outra praça que tinha lá. Então, justamente para dar aquele chacoalhão no bairro, motivar a comunidade a depois dar continuidade nisso. Esse é muito difícil, essa questão da comunidade abraçar essas causas, porque às vezes é aquela questão da dependência, alguém tem que fazer e manter isso, a prefeitura que tem que manter as praças. Então, essas ações que envolvem a comunidade não é fácil de fazer a comunidade entender isso. Mas aos pouquinhos, eu acho que a gente está conquistando. Hoje, a gente vê assim que a cada dia que passa, mais entidades se engajam nessa articulação. Daqui a pouco nós vamos ter todas as entidades do bairro sentando junto. Por exemplo, na reunião da Capela Mortuária ali que a gente fez, eram 25, e me alegrou muito sim, porque eram 25 pessoas fortes do bairro. Foi lideranças fortes do bairro. Que na hora a gente achou solução para todas as dificuldades que teriam na construção da capela. Vamos fazer uma associação que vai administrar essa capela, e essa associação ela vai ser composta por pessoas indicadas das igrejas, e aí já temos o terreno, já temos o projeto, então já vamos iniciar campanhas de arrecadação de verbas para comprar o material de construção, uma campanha, de repente, a gente faz ali para pagar o pedreiro, e nós mesmos vamos fazer, e acredito sim que em pouco tempo a gente vai estar com isso construído. E vai ser uma solução para um problema que existe hoje no bairro. Principalmente as igrejas enfrentam esse problema, porque às vezes morre alguém lá, a família liga em primeiro lugar para a igreja. Eu queria espaço da igreja para fazer o velório. Não pode. Nós da igreja luterana, o pessoal já entendeu que não pode, então há tempo já não procuro mais. Mas a igreja católica, por exemplo, que é a maior igreja que tem no bairro lá, o padre diz que de madrugada o pessoal liga para ele lá, faleceu fulano e tal, e às vezes pessoas fortes, lideranças fortes que ajudaram a construir a igreja. E aí cobro meu pai ajudou a construir a igreja, agora não vai poder ser velado dentro da igreja. A pessoa não entende isso.
E aí não tem outro problema também, muitas pessoas que moram num barraco, numa casa pequena, que às vezes se colocar o caixão na sala da casa, ou na pecinha da casa lá, vai ficar a parte para fora. É pequena a casa, não cabe para fazer um velório. Além de que não pode, né? Então, a gente com isso, a gente vai se preocupando também nessa situação da questão da morte, de atender as famílias. Olha, é uma lei federal que já existe há um bom tempo até. Tem gente que diz por questão, tem gente que diz que é questão de saúde, de sanitária. Eu acho que também há um dedo de funerárias aí, né, para ganhar dinheiro, né? Porque em muitas cidades aí as funerárias que administram as capelas mortuárias. Então daí tem toda essa questão política. Alguma... As funerárias estão reagindo contra? Não, porque a concessão das funerárias, nós fomos com a advogada do Centro de Direitos Humanos, nós fomos, uma pergunta do Oséias, se as funerárias não estão reagindo contra. Ela não tem poder para isso, na verdade. Ela pode até tentar. Mas a gente foi com o advogado do Centro de Direitos Humanos consultar a legislação e ver a concessão das funerárias até onde eles podem proibir ou não. A comunidade ela tem direito de fazer. A comunidade local tem o direito de fazer. E isso é o que interessa. Então, a lei, não existe uma lei que diz, não pode. Então, por mais que a funerária, de repente, vai tentar impedir, é uma barreira que a gente vai ter que enfrentar. Mas nós temos como direito, queremos fazer uma capela mortuária no bairro, temos como direito de fazer. Estamos fazendo dentro da lei, estamos fazendo legalizado, terreno legalizado, projeto legalizado. Não tem como eles impedir. Não, não. Nós não temos assim diretoria. Eu que fui nomeado lá como coordenador para convocar as reuniões, para dirigir a reunião só, mas esse cargo também, essa função, ela pode ser transitória entre o grupo, e não existe prazo também de um mandato, e não existe uma formação legal para isso. É um grupo de articulação, é sentar para articular as coisas do bairro. E através dessa articulação, ela é que se conquista as coisas. Por exemplo, de conseguir um grupo de entidades reunidas, consegue chamar as lideranças políticas.